vamos começar o nosso papo espiritual. Aqui com a gente, Jorge Lordello, tá bom, querido? Boa tarde, Soninha. Tudo em paz. Oi, Márcia. Oi, querida. Bom te ver, tá linda. Você também. Vamos começar aqui a nossa conversa, né? Bom, vocês têm ciência de todos esses casos que a gente estava falando, que foram os casos de repercussão nacional nos últimos tempos, né, Lordello, né, Márcia? Mas nós vamos começar falando, na verdade, pelo caso Suzane von Richthofen. Depois que o Geraldo Luiz fez aquela entrevista com o namorado dela, com o Rogério Oberg, aí as pessoas ficaram de queixo caído de vez, porque viram, não é, como o rapaz parece ingênuo. Na verdade, como ele parece uma presa fácil de alguém que já tem um diagnóstico de ser psicopata. Então, ficou todo mundo falando, meu Deus, será que é karma isso? Será que ele tem alguma coisa para pagar nesse mundo para se envolver com uma pessoa que teve a coragem de matar pai e mãe? Então, é isso que nós vamos começar a responder agora, através da Márcia Fernandes e também do Jorge Lordello. Márcia, tem um VTzinho? Você quer colocar antes da Márcia falar? Então, vamos lá, vamos conferir. Os planos de casamento de Rogério e de Suzane. O ex-relacionamento da cadeia. Todas as perguntas, eu não deixei de perguntar nada. Acompanhe, exclusivo. Falaram sobre casamento? Especulamos, assim, né? Tipo, como seria, né? Na verdade, não que... É mais uma quebra de gelo também em relação a... Um pensamento. Pensamento, sim. Mas alguma coisa a gente conversou. Eu tenho que te perguntar. Já beijou a Suzane? Já. O beijo foi no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto? Foi na saidinha. Você explica pro povo o que é a saidinha, Rogério, que é bom pro telespectador entender. Então, na verdade, a saidinha, ela é o direito que o reeducando tem de poder visitar a família, né? Que são 5 no... Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Dia das Crianças, exatamente. A Páscoa. A Páscoa também. Páscoa. Então são 5 autorizações. Sim. São 5 direitos que o preso tem do contato com a família. Uhum. E essa saidinha da Suzane foi agora? Foi na Páscoa. Foi na Páscoa. Até então, o Brasil não sabia do namoro, não sabia da sua existência. Rogério, você tem com você eu tenho certeza disso, a consciência de que, a partir do momento que souberam que você era o namorado da Suzane, isso pesou pra você, né? Muito. Pesou bastante. Pesou no quê? Principalmente. Então, se falando de consequências, né? Alguma coisa eu até já comentei, mas a questão de perder o emprego, a questão de amigos que eu não sei onde foram parar. Ela comentou com você alguma coisa do passado ou nada? Deu alguma explicação a você? Eu nunca perguntei. Por quê, Rogério? Porque, como eu falei, eu conheço a Suzane de agora. A Suzane lá de trás, em momento algum me interessou. Sabe, Geraldo? Não me interessou e não me interessa. Rogério, se você quiser me responder, vocês tiveram contato físico? Não. Isso aí iria contra os meus princípios, né, Geraldo? Eu acho que quem me conhece, as pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu levo a sério isso, sabe? Tento ao máximo levar a sério o que eu aprendi que é errado, o que eu aprendi que é certo e realmente acho que é uma coisa para depois do casamento. O que você acha que a Suzane sente hoje por você? Eu tenho certeza que ela me ama. Criterioso, mas aí quem está em casa pergunta, mas Rogério, você foi criterioso, mas você está acreditando numa mulher que está presa, que foi condenada, sendo que você poderia ter aqui fora uma mulher que não estivesse com problemas do passado e que não estivesse presa. Quanta mulher livre aqui fora? Sim, já me perguntaram isso também. Suzane, como eu te falei, a gente começou a conversar por cartas e as ideias que ela tinha de relacionamento eram as que eu tinha. Bateu, você está falando que bateu. Então, teve essa química, bateu. Eu consegui enxergar nela uma pessoa que é a grande probabilidade de ser a pessoa que eu queria para sempre. Você é muito forte, Rogério. Muito, muito. Ela chegou a falar em família para você?
em constituir uma família? Muitas vezes, muitas. O que ela fala? Que é o sonho dela, né, gente? Que é o sonho dela, como já falei aqui há pouco, ter a casa, ter filhos. Ela confessou a você que quer ser mãe? Sim, ela gosta muito de criança, que eu também amo. Uma coisa que eu amo é criança. Você quer me ver feliz se tiver criança perto. E você se vê hoje casado com a Suzane? Me vejo. Então tá aí, gente. Foram os trechos da entrevista do Geraldo Luiz que mais impressionaram aí o público com essa entrevista com o Rogério, atual namorado da criminosa. Como é que você vê isso, Márcia? É uma coisa espiritual? É a grande questão colocada pelos nossos telespectadores? Ele está criando um karma, né, na vida dele. Ele está criando, ele não está pagando. Ele vai pagar, né? Ele vai pagar. Né? Veja bem, no caso específico disso, Deus nos dá a liberdade e o livre-arbítrio de fazermos tudo o que a gente quer, mas também cobra. Ele é justo na cobrança. Então, ela está pagando aqui pelos homens, por nós, ela está presa, mas no universo, ela vai ter que resgatar. E o pior, que eu já disse aqui no programa, é que o pai dela é um algoz dela. Então ele é um obsessor dela. Ela não, ela não vai ficar livre disso. Eles já estão brigando há várias e várias reencarnações. Ela vem e mata o homem. Aí provavelmente ele vem e vai matá-la em outra reencarnação. Mais ou menos assim. No caso dela, ela tem um obsessor terrível, que é o pai, como ela foi dele. Então aquilo que ela fez, aquela história, já tinha uma história passada, era um ódio de vida passada. A mãe, coitada, entrou de gaiato nessa história. Então, estava no lugar errado, na hora errada. O negócio dela era com o pai. E o pai dela, mesmo morto, continua atrás dela. O que vai acontecer com essa moça? Ela não vai ter vida feliz aqui na Terra. Eu até espero que tenha. Então, esse moço, uma coisa muito clara, ele disse assim, imagina que eu quero saber o que ela foi em vida passada. Ele está se iludindo, porque se eu vou casar com uma pessoa, eu quero saber o que ela comia, como é que ela foi, o que ela veio, de onde ela foi, onde ela fez, por que ela fez aquilo. Ele não, ele apaga da vida dele. Ele só quer saber dela daqui para frente. Está errado, totalmente estranho esse rapaz, está falando dessa forma. Eu chamaria isso de paixão. Amor não é isso, né? Ele está apaixonado, ela tem carinha de anjo, então ela seduz, quem chegar por perto ela vai seduzir. Veja bem, gente, eu não tô aqui, eu estou falando da parte espiritual puramente. Então ela é sedutora, ela tem um jeitinho de menina anjo, e ele está iludido. E a irmã, parece que a irmã dele está presa. Ele tem uma irmã presa. Quer dizer, é meio que assim, o destino fez com que ele fosse visitar uma irmã. Foi, e lá ele tem outra irmã que é do bem e que trabalha ajudando as presidiárias, né? Mas então, ele tem essa história na família, então para ele já soa de uma essa história assim, a prisão. Ele é um homem de fé, né? Ele é um homem de fé. É evangélico. Exatamente, ele é um homem de fé. Tomara a Deus que ele consiga quebrar esse karma dessa menina, mas eu, sinceramente... Isso você quer dizer o quê? Quebrar esse karma dessa menina é se afastar dela, se desapaixonar, procurar outras coisas na vida, seria isso? Com certeza, porque ele está... desculpe então, como eu coloquei, ele está criando um grande karma para a vida dele, né? Então, veja bem, ele vai entrar numa história de uma pessoa que tem karmas a serem cumpridos ainda nesta existência, em outras existências, e ele vai ficar marcado com o casamento ali, nessa e em outras existências. Então eu diria assim, moço, olha direito, veja se é essa pessoa que o senhor quer para o senhor, porque o senhor está entrando de gaiato no navio, sabe assim? Está entrando num vespeiro. O medo, né, da opinião pública é a de que ela vai matá-lo como ela mandou matar os pais. Você olhou para ele, no vídeo dá para ver alguma coisa espiritualmente do futuro dele, ele corre esse risco. Ele vai ficar com ela, né? Ele vai ficar com ela? Eu acredito que sim, mas muito que sim, até por conta dessa coisa dele ser um homem de Deus e dele ter convicção de que o bem vence o mal. E vence, mas não é assim, gente. São reencarnações de limpeza espiritual. Então não é só porque ele é um homem de Deus que ele vai modificar o karma de uma pessoa que matou duas. Então é assim, e eu não vejo essa felicidade. Você vai ver que eu fiz o perfil, eles podem até ficarem juntos, mas não ficam muito tempo. Tá? Vai aparecer para ele a forma real que ela é, essa parte meio escondida que ela está. Por enquanto ele está no lúdico.
Ele está em paixão. Repito, ele não está bem. Porque uma pessoa que ama a outra não vai falar, olha, eu não quero saber o que ela fez ontem, eu quero saber tudo, sabe? Então, ele está se iludindo. Infelizmente, se casarem demora 2 anos e esse aí não vai para frente. Então, ele precisa ver bem, ele está entrando num karma que é dela e que ele também vai ter que assumir. Por quê? Se essa moça morar no Brasil e tiver um filho, todo mundo vai olhar para esse filho, infelizmente é assim, e não vai mudar porque é a Suzane. Olha, a filha da assassina, não é assim que fazem? Olha, então ele vai ter uma filha que vai ser a filha de uma assassina. Coitado. Então ele vai criar um karma. Coitada da criança. Coitada da criança, das pessoas. Mas infelizmente é assim a vida, Sônia. Sim. Então, ele precisa ver bem se ele tem bagagem para aguentar esse karma tremendo que ele vai assumir. Tremendo. Tanto aqui como nas vidas futuras. Jorge Bordel. Sônia, eu assisti a entrevista que ele deu para o Geraldo. Nessa entrevista, ele havia estado com ela na saidinha de Páscoa, só que depois veio a saidinha do Dia das Mães. Foi essa que deu rolo, né? E nessa saidinha do Dia das Mães, Márcia, ele já começa a pagar esse karma. Por quê? Porque Suzane, talvez ele nem soubesse disso, Suzane mente mais uma vez agora para a Justiça. A Justiça pergunta quando vai liberar, você vai para onde? E ela deu o endereço de Angatuba. E ele deu esse endereço. Ok, só que ela não foi para essa cidade. Ela foi para uma outra cidade, chamada Ibiúna, em um sítio onde ele estava. Ok, um repórter descobriu a mentira, levou isso a público e a juíza lá de Tremembé ficou furiosa, porque mentiu para a Justiça. E aí o delegado da cidade esteve no sítio onde ele estava e ele já passou, entre aspas, a primeira situação constrangedora. No domingo de Dia das Mães. Essa eu não sabia. Ela foi detida e devolvida novamente à cadeia. Só que esse rapaz me dá a impressão mesmo que ele tá apaixonado. Ele tá com uma cara, aquela cara de tá voando. Só que ele fala bobagem. Só que ele fala bobagem. Já que ele deu a entrevista, ele também tem que ouvir sobre a opinião das pessoas do que ele falou. Primeiro, o Geraldo pergunta para ele, não, os presos têm direito à saidinha. Ele falou, tem. Ele falou assim, tem direito à saidinha para visitar a família. Rogério, essa moça que você está namorando matou a família dela, acabou com a família. Então ela não saiu para visitar a família. 2, como é que você pode acreditar numa reciprocidade se você mal conhece essa moça? Você passou poucas horas com ela e já fala em casamento e já fala em ter filhos. Isso é pueril, isso é infantil. A Márcia disse muito bem, eu não quero saber do passado dela. Eu só quero saber daqui pra frente. Ah, então tá bom. Você vai casar com uma pessoa que você não tem referência nenhuma? Quer dizer, a vida não funciona assim. E ele, é óbvio... É uma recusa, é uma negação do lado trágico, do lado negro, trágico. É uma negação da história. É uma negação que ele vai assumir, gente. Ele diz que perdeu o emprego por causa dela. Tem parte da família dele, que eu fiquei sabendo que é contra, que não gostou dessa ideia. Que eu saiba, a família toda já abriu as portas. Saiu umas notícias na internet que parte da família não gostou. Alguns amigos, ele mesmo fala que o abandonaram, entendeu? Só que agora ela parece que teve cessada, a Justiça bloqueou as chamadas saidinhas temporárias. Então, ele ela estaria no isolamento. Ela já saiu do isolamento, ele tem direito à visita, ele vai visitar a irmã, acaba visitando também a Suzane, e ele também se corresponde com ela através de cartas. Parece que eles escrevem muitas cartas, não sei o quê. Agora, ele esqueceu de falar do Sandrão. Sandrão... Ele falou, disse que não tem nem ciúme, que também fez parte do passado. Mas havia uma promessa, pela entrevista com o Gugu, que elas iriam ter um relacionamento pós-cadeia. Sim. Só que agora, de uma hora para outra, acabou. Sandrão não quis. E ela se envolve agora com esse rapaz aí, que é um rapaz do interior, e que para mim está iludido, está apaixonado e para mim só vai ter problema. Exatamente. Quer dizer, sempre vê aí um karma mesmo, difícil para ele, só sofrimento ela vai representar na vida dele. Ela vai, e se chegarem realmente ao casamento, e der tudo certo, isso não demora, porque existe uma coisa chamada divindade humana. Ele tem a divindade, ela também. Ele vai ser desperto e vai embora. Então, o futuro deles não é promissor, a gente não vê nada disso, e eu espero que ele reflita sobre tudo isso. Pelo amor de Deus, aqui ninguém está achando que a pessoa tem que sofrer o resto da vida, mas no caso dela, ela tem um obsessor, gente, o pai está lá em cima, eu sei que vai ser cobrança em cima de cobrança. Olha, aonde essa menina for,
pelo menos pelo que a gente entende de obsessor dessa forma, ela vai levar desgraça. Tá? Então, assim, se o Sandrão, eu me lembro do Sandrão, foi embora, foi bom pro Sandrão, sabe, assim, ela vai levar discórdia, encrenca, desgraça, por conta desse karma que foi criado, não com a mãe dela, hein, que já está num plano bom, mas com o pai. E isso é uma história dos dois que só eles podem resolver, e isso demora vida. Não, e quando o pai estava vivo, você tem toda a razão. Aí falando do crime em si, o grande problema foi que o pai não queria o relacionamento com Daniel Cravinhos. E ele não quis. No começo ele achou que era uma bobagem. Quando ele percebeu que é sério, ele tinha autoridade. Como pai, a menina tinha 18 anos. Falou, você não vai namorar com esse sujeito. E terminou com o namoro. Quando ele soube, porque ela tem essa facilidade de mentir, né? Ela gosta de mentir, ela mente pro pai. Terminei o namoro com o Daniel que o senhor queria. Só que ela continuou, em nenhum momento ela demorou. Quando o pai descobre a mentira, o pai vai com mais força de pai. Fala, não, você não vai sair de casa, eu vou cortar o seu carro. E aí, ela não aceitou o não do pai. Ela não aceitou. Levou um tapa na cara, lembra que tinha essa história? E começou a engendrar um plano realmente para matar. Bom, eu volto aqui já, tem outros assuntos, outras manchetes, como vocês sabem, de repercussão nacional, para a gente conversar aqui, debater sobre o ponto de vista espiritual, porque hoje é sexta-feira, é o dia do nosso papo espiritual com Márcia Fernandes e o Jorge Lordello. Eu volto daqui um minutinho, porque agora eu vou conversar com o Juarez. Então agora, bom, gente, vamos voltar aqui, vamos continuar falando dos casos de repercussão nacional. A gente fechou essa história, não é, da Suzane von Richthofen, do namorado dela, que, como diz a Márcia, o Lordello, coisa boa não vem por aí, né? Tá na cara que é sofrimento para ele, pode não acabar em tragédia, como o público receia, mas vão ser momentos de sofrimento com toda certeza. A hora que passar esse encantamento, essa coisa da paixão, ele der de cara com a realidade, aí essa história pode de fato virar um pesadelo. Vamos fechar assim? É isso mesmo? Posso fazer um comentáriozinho? Tem a minha seguidora, a Magali Carim, ela fala o seguinte, Lordello, se ela queria visitar a família, ela poderia ter ido no túmulo dos pais fazer uma visita, fazer um arrependimento. Ela tem irmão, né? Não foi. Outro detalhe, Sônia, tem um detalhe muito importante, eu participei esses dias do Super Pop. Rompidos. Eu vi, assisti. Foi muito legal. E lá a doutora Passarelli. Isso, estávamos lá com um psicólogo e a Luciana Gimenez fez uma pergunta para o psicólogo muito interessante. A mãe de Suzane von Richthofen era médica psiquiatra. Sim. E a pergunta da Luciana foi o seguinte, falou assim, doutor, que era o doutor Marco da USP, formado na USP, falou, doutor, como é que a mãe psiquiatra não conseguiu verificar que a filha tinha problemas? Essa pergunta desde o início desse crime, porque ela era uma especialista. É muito, né? Não como que aí filho a gente perdoa de tudo, a gente acha que filho é bobinho. De repente o olhar dela era só como mãe. Era só como mãe. Desculpe, mas eu acho isso. Agora, o perfil dessa menina de vidas passadas não é nada bom, gente. Eu repito, ela e o pai têm problemas gravíssimos. Já vi. Nossa, eu gostaria até de fazer um dia uma regressão, ou alguém competente para fazer, porque ela vai saber uma regressão, o que essa menina já aprontou. E eu acho que essa carinha de anjo fica. A regressão você está falando na própria Suzane? Para ela saber e sentir o que ela fez. Mas veja bem, pode fazer regressão, pode fazer o que for. Eu repito, nós homens botamos a menina na cadeia e daqui a pouco vai e sai. Mas não é assim na lei divina. Você não mata duas pessoas e tchau. Fez, levou. Quer dizer, mesmo que seja menor esse karma. Mas ela está vivendo num karma tremendo. Ela tem um obsessor que quer ver ela morta, que é o pai dela. Então, ela é uma menina, desculpe, mas ela entrou em desgraça na vida dela. Então, e esse moço, com essa ilusão de paixão, que eu não entendi direito, que não quer saber da vida de quem ele quer, quer dizer, ele também está doentinho, assim, doentinho da paixão, né? Então, de repente, ficou cego, caramba, ficou completamente cego, a paixão cegou, que ele não está entendendo onde é que ele está entrando. Quer dizer, muito difícil esse caso. Marcelo, eu estou me perguntando aqui, Sônia, é o seguinte, o povo brasileiro não consegue entender como alguém que mata alguém tão friamente no Brasil consegue sair da cadeia e voltar à vida. Podemos citar aqui o caso dos assassinos de Daniela Pérez. 6 anos de prisão e foram libertados, estão com vida constituída. A pergunta é o seguinte,
A lei brasileira, para esses casos de crimes graves, não funciona. A pessoa não cumpre a pena devida. Mas a pergunta... Da devida proporção da gravidade do que eles fizeram. A pergunta é, Márcia, que estão aqui um monte de gente perguntando, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, as pessoas conseguem retomar uma vida? Ou vivem atribuladas com todo esse mal que assim o fizeram? Mentalmente até pode, porque as pessoas podem até virarem, se fixar numa religião, né? Começar com louvores, etc. Seja qual for a religião, então ela acha que aquilo está certo e ela vai em frente. Psicologicamente, mentalmente, psicologicamente é a mesma coisa. Agora, espiritualmente, não. Não e não. Eu vou dar como é que funciona, eu aqui estou falando em nome de Allan Kardec, não é a Márcia Fernandes que está falando, tá ok? Estudos espirituais. Eu venho aqui e te dou um tiro na cabeça, ok, Lourdes? Tá, vou presa, blá, 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 te mato, você pode ficar com ódio meu, como tem o pai dessa menina, odeia essa menina, e você pode ficar em cima de mim. Então eu vou ter crises tremendas de depressão, eu vou ficar doente, eu vou ter dores no corpo todo. Isso é uma coisa. Aí eu morro. Preparo, vou para um plano melhor, blá, 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 vão cuidar de mim, e eu vou ter que voltar para a Terra. E eu vou ter que levar um tiro na cabeça. Porém, eu sou aquela pessoa boa, além da média, hein? Eu faço caridade. Por isso tem que trabalhar em orfanato, tem que trabalhar em asilo. Mas eu sou caridosa. Eu não vou levar o tiro, mas eu vou morrer de derrame na cabeça. Tá claro? É assim a lei. Então, eu não vou levar um tiro, mas eu vou ter um problema gravíssimo e vou morrer com um negócio na minha cabeça. Então, levou. Você pode amenizar, mas ficar livre, não. Então, assim, pelo que eu entendi, essa menina, ela não fez nada de bacana mesmo. Agora que eu fiquei sabendo, que a Sônia disse, que nem o irmão quer saber dessa... Também, né? Não dá pra aguentar, não é possível. Que aí ela fez confusão com essa namorada que ela teve, também tinha briga lá dentro. Então ela tá criando mais karma. Você imagina como é que vai ser, né? Então é assim, vai ter que reparar o erro e sentir no próprio corpo. Porém, se for uma pessoa além da média na bondade, fora da caridade, não há salvação. Caridade não é dar o que você tem em excesso, é dar o que você não tem. Às vezes, seu próprio tempo. Às vezes a gente não tem tempo nem para falar, mas chega alguém precisando de um carinho, de uma palavra. Aquilo é uma grande caridade, não é dar dinheiro. Caridade é dar o que você não tem, aquilo que te faz falta. Aí você pode queimar o karma, é diferente. Aí você melhora. Se queimar é amenizar. Nunca vai deixar de pagar o preço. Exatamente. Aí você vem, você tem um derrame, você fica numa cama 10 anos parada por causa do derrame, aí você desencarna, e aí vai, né? É assim que funciona a lei do karma, a lei da causa e o efeito. Recebeu. Lodelo, assim, quando o Rogério fala, eu não quero saber de mais nada, ele não quer saber, inclusive, não é, que ela se relacionou com o Sandrão, que estava preso por sequestro e morte de um adolescente. Ele quer ignorar a maneira como ela arquitetou e toda a atitude dela no dia do crime para deixar os assassinos entrarem e ir lá e ainda ficar lá embaixo ouvindo pai e mãe gritar desesperado por socorro. Eles estavam sendo trucidados a golpes de paus e ferro. E depois do crime consumado ainda se vai comemorar num motel. Então, a cabeça dele não aguenta isso, a sensibilidade dele não aguenta isso, a fé que ele tem não permite que ele possa dimensionar o tamanho desse mal, ele não tem essa dimensão da maldade dentro dele, então para ele fica muito difícil, né, aceitar que esse tipo de coisa exista e tenha existido, inclusive por parte de uma pessoa que agora ele acha que ele ama, porque ele não conhece na verdade. Então, aí uma terapia eu acho que seria muito bem recomendada. Então, olha, né? Sabe aquela coisa de pai quando puxa a orelha do filho? Eu não sei se ele tem pai vivo, mas eu puxaria a orelha do filho. Um momentinho. Sônia, o passado de Suzana ele conhece, porque o Brasil inteiro conhece o que ela fez. 95% do povo brasileiro acompanhou todo o inquérito, julgamento dessa moça e também agora na fase de cumprimento de pena. Isso ele já sabe. O que ele deveria tentar saber, descobrir é o seguinte. Primeiro, essa moça está arrependida? Verificar nos olhos dela, ela se arrependeu mesmo ou não? É uma dúvida que ele teria que esclarecer. Segundo, o relacionamento com o Sandrão.
por que se relacionou e por que terminou. Se estavam Os também iguais se tão atraem. apaixonados. Então, são coisas básicas, e a Márcia falou muito bem, quando você vai se relacionar com alguém, você quer saber do passado dela, até, não é curiosidade não, até para você conhecer realmente os afetos ou não. Agora, Sônia, eu não sei se a gente consegue a produção, tem uma foto que me dói no coração, porque eu estava lá e vi, foi quando essa moça foi enterrar o pai. É uma foto que aparece grande, o caixão na frente, ela abraçado com o irmão e o Daniel Cravinhos do lado com gravata de cabeça baixa. Aonde ela chora copiosamente como uma verdadeira artista de novela. Ela dá um banho de interpretação e todo mundo deve ter pensado, coitada essa foto, Sônia. Essa cena, na verdade, né? 18 anos de idade, com a imprensa em cima, com os familiares, todo mundo ali comovido e condoído, e ela dá um show de interpretação com 18 anos de idade, mostrando que ela estava muito triste e que os pais teriam sido mortos por um latrocínio. Então, agora, nós temos a imagem também, não sei se a gente consegue pegar, do Daniel Cravinhos. Já já a gente vai mostrar, Nossa tá? Senhora. Em um minutinho. Foi muito comentado também ela ter ido ao velório com essa roupa, né? Barriguinha de fora, essa coisa toda. Foi uma coisa que chamou muito a atenção, inclusive da polícia. Foi um detalhe que chamou a atenção também. Bom, olha, gente, nós vamos ainda falar também do Renan Ribeiro, né? Que morreu como ídolo dele, o Cristiano Araújo, a história do atirador do caso Ana Hickman também. Mas antes disso, nós temos mais uns vídeos para mostrar desse caso Suzane von Richthofen. E você tinha pedido uma outra sequência, que era a foto, já já a gente coloca também. Vamos lá. O namoro de Suzane e Rogério virou a vida do casal de cabeça para baixo. A relação com a mulher, que ficou conhecida por arquitetar a morte dos pais, não é vista com bons olhos. No dia de hoje eu posso falar pra você que eu já não tenho privacidade. O telefone não é o dia inteiro tocando. Um monte de curiosos, um monte de gente falando um monte de coisa que eu não sou. Por exemplo, é a tua chance de falar agora. Falando que eu sou psicopata, que eu sou louco, que eu sou responsável, xingamentos mesmo, sabe? A questão do que mudou é que agora eu não sei como vai ser o dia de amanhã, porque eu não tenho trabalho, eu perdi meu emprego, eu não sei aonde eu vou trabalhar, eu não sei quem vai se dispor de repente a dar emprego pro namorado da Suzane. É uma lembrança que eu acordo e eu lembro, se eu olho no espelho e eu lembro disso. Não tem como esquecer, não tem como tirar isso de mim, é uma parte de mim. Não tem como eu simplesmente esquecer. Mas não tem como eu voltar. Não tem como nada que eu possa fazer. Se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer para mudar tudo isso, eu faria. Não tem. Mas para Rogério, o que aconteceu na vida de Suzane ficou para trás. Eu não consigo hoje, sabe, olhar para as pessoas sem entender que, independente de qualquer coisa, elas têm uma segunda chance. Então eu estaria indo contra aquilo que eu sempre acreditei, sabe? Sobre aquilo que eu acredito. E ter medo, se eu tivesse medo... Eu falo medo pelo passado e pela condenação dela. As pessoas falam, olha, você está abrindo teu coração, tua família, isso, aquilo, mas e aí? Não tenho um mínimo de receio disso. Nenhum, Rogério. De coração limpo. De coração, não tenho. É diferente do que falam da Suzane, que ela é fria, não sei o que. Eu não consigo ver isso. Não consigo, porque tem assuntos que a gente conversa que ela acaba... É automático. Você fala do assunto, ela já se abate, fica nervosa. Rogério, dizem que o homem, quando está apaixonado ou amando, fica cego. Sim. Será que ele não está apaixonado demais a ponto de não ver os defeitos que todos nós temos, claro, mas os defeitos que ela possa ter? Diferente do que falam da Suzane, que ela é fria, não sei o que, eu não consigo ver isso. Você acha que ela é sensível? É bem sensível. Não é uma mulher fria? Não. Eu nunca procurei saber. Eu nunca quis saber. Não importa o que as pessoas falam, o que a mídia mostra, porque nem tudo é verdade. Só a gente sabe. O que aconteceu
na minha vida, na vida dela, ou o que acontece na vida do senhor, só o senhor sabe. Qualquer um pode querer descrever, mas cada um carrega consigo. Eu não consigo hoje, sabe, olhar para as pessoas sem entender que, independente de qualquer coisa, elas têm uma segunda chance. É aquilo que a gente falou, não é? Ele é um homem de fé, ele acredita mesmo numa segunda chance. Eu também acredito em segunda chance para as pessoas, mas dependendo das pessoas, na verdade, né? Olha, ele fala que ela não é fria. Ela pode ser quente amorosamente, como namorada dele. Mas no seu dia a dia, ela é de uma frieza impressionante. Nós mostramos a cena do velório dos pais, do enterro dos pais, aonde ela tem uma frieza, para simular que ela está condoída e sentida com a morte. O cara de pau do namorado, Daniel Cravinhos, colocou um terno e também foi com cara de quem comeu e não gostou. Olha lá, com a cabeça ali. Olha a carinha dele também de ator de segunda categoria, Sônia. Então, essas pessoas, além de matar o casal, friamente, tiveram que depois fazer o quê? Ter todo um processo de teatralização junto aos seus familiares, ao velório e depois também junto à polícia e à justiça. O pior é que a dona Suzane praticamente não confessa o crime. No final do tribunal do júri, ela conta uma história dizendo que foi envolvida e jogando praticamente a culpa nos irmãos Cravinhos. Então, esse rapaz me falar que ela não é fria, só se ela for quente amorosamente falando, mas porque a vida dela, o dia a dia dela, ela é de uma frieza, de uma capacidade de manipular e de atrair as pessoas, Sônia, e isso é inegável. O psiquiatra que esteve lá na Luciana, o Dr. Marco Antônio, falou dessa capacidade que ela tem, desse olhar angelical que ela tem, desse sorriso dissimulado que ela tem, aonde leva a acreditar. Agora, ele mal conhece essa moça. Não deve, passou poucas horas e poucos dias com ela, já colocando ela no pedestal, cá, né? Querendo ter filho com ela. Então, para mim, é ingenuidade, é pueril, é algo que, para um homem da idade que ele tem, já com 2 casamentos nas costas e com filhos... Ele já tem filhos? Ele já tem filhos? E vou te dizer mais, Sônia. 2 casamentos? Essa parte a gente não sabia. E vou dizer mais, a notícia que corre lá na cidade é que a ex-mulher que ficou sabendo disso pela televisão e que tem o filho que com ele, a mãe está dele. preocupada. Ela está preocupada. Por quê? Porque ele tem direito à visita. Então, ele está assumindo uma responsabilidade e se colocando... Ela acha que os filhos correm risco? Não, ela está preocupada. Ela falou que vai procurar os direitos, procurar um advogado, que ela não quer. E aí, no programa da Luciana, até a doutora Helena Passarelli falou e disse que cabe ali o que a gente chama de visita assistida. Eu ouvi a doutora E não Passarelli deixar essa criança, eventualmente, aqui leva o meu filho. Então, eu quero dizer para ele um detalhe, viu, Sônia? Eu acho que nesse ponto é verdade. A gente tem medo, né? De levar, leva o filho para passar o final de semana com o pai e a namorada. Mas não dá para ser diferente. Não sei. Acho que eu tô entendendo a reação dela. A preocupação dela é plausível. É óbvio que ela tem que tomar essas cautelas e para isso a justiça tem a visita assistida. Agora, eu achei que o Geraldo foi muito feliz na entrevista, ele conduziu a entrevista de uma maneira brilhante, e esse rapaz, que se colocar só como... Só por isso que eu não pus ele na geladeira, porque ele fez uma boa entrevista. Ele quis se colocar meio como vítima. Não, todos contra mim. Meu amigo, sabe aquele ditado antigo que tem na Bíblia? Veja com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É óbvio que você namorando com essa moça, que você vai ter muito mais pessoas que vão fazer de sabores. Não precisa ter 40 anos para saber. Qualquer garoto de 18 anos, é óbvio, você anda com uma pessoa que o Brasil não gosta. Essa moça é odiada pelo Brasil, ela pode cumprir a pena, ela pode sair, ela pode voltar. Só que o Brasil não engole essa moça. Essa energia faz parte da punição espiritual. Faz parte da punição. Você vê, ela é odiada coletivamente. Porque ficou pública a coisa. Quer dizer, você vai lá e mata alguém e ninguém fica sabendo, só os familiares vão te odiar. Mas ela tem praga e ela é odiada dia e noite. Por uma multidão. Você tem ideia, a escuridão que está em volta dela? Outra coisa, se você olhar
essa menina, a pupila dela é do tamanho do olho. Quer dizer, ela está sempre em êxtase, É uma coisa tremenda isso. A pupila dela, parece que ela está... Olha lá, olha o tamanho da pupila. Não é uma pupila pequena. Parece que ela está sempre querendo coisas novas, em êxtase. É meio alocado até isso dela. É terrível o karma dela. Eu sinto muito. Para limpar esse karma, vai vir daí, hein? E ele vai entrar nisso. E outra coisa, hein? Também, vamos dizer, já que estamos colocando os pratos nas mesas, Não, vamos colocar totalmente. Sônia, o negócio é o seguinte, e digo mais, viu, Sônia? Suzane, além de tudo que ela fez, ela é cara de pau. Porque tudo que ela fez, deu uma entrevista pro Gugu com a namorada do lado, toda maquiada e cabelo feito, como se fosse artista de TV. Verdade. Uma glamorização do que essa moça fez. No mínimo, se ela estivesse arrependida, ela se tranca no presídio, ela fica lá para que ela seja esquecida, mas uma coisa que ela não quer é ser esquecida. Isso ela não quer. Ela quer toda hora, parece que ela tem prazer, de toda hora o nome dela está sendo lembrado, como agora está sendo. Mesmo dessa maneira, mesmo dessa maneira péssima. Eu acredito que é um fascínio que ela tem por isso. E digo mais, me desculpe, Suzana, você mentir para a justiça o endereço, nossa. Você agora em cumprimento de pena. Mas ele foi conivente, Lordelo? Não, ele não. Tá. Ele não foi conivente. A justiça... Ele nem sabia, né? A lei te garante esse benefício. Lhe pediram um endereço. Você deu o endereço de uma loja de tecido. E se não fosse um jornalista descobrir a mentira... A polícia não descobriu. Você no próximo feriado, você também teria direito e não vai ter. Então, se ela tivesse muito arrependida e condoída, para mim, ela se fecharia num casulo para que as pessoas pudessem esconder. Eu vou dar um exemplo aqui, só para comparar, o público vai entender. Tá, eu vou dar se nós pegarmos, Sônia, um outro casal que é odiado pelo público, que é o casal na rua, sim. A gente não ouve uma notícia da madrasta. Concorda, Sônia? Você não ouve notícia. Mas é amiguinha da Não, eu sei, Suzane. mas você não ouve notícia. Tá. Eles resolveram fazer o quê? Se fechar, não ter notícia, para que o público tente esquecer. É uma estratégia inteligente. Ela não. Ela é toda hora. Ela foi chefe de comissão de Miss Presídio na cadeia. Presidente do júri. Foi né? presidente de júri tratada. E aí todo mundo filmando e gravando. Então ela gosta de aparecer. Ela gosta. Ela não quer que as pessoas esqueçam. Porque se fizesse, ela fazia como outros criminosos que são muito conhecidos, que fazem o quê? Preferem o silêncio. Preferem se esconder para que o público vá esquecendo. Mas ela não. Toda hora lembra. Minhas redes sociais bombando. E ninguém pode ver essa moça mais. Bom, eu vou dar mais um recadinho e a gente volta com os novos assuntos aqui do nosso papo espiritual de hoje. Outras manchetes que o público também quer saber. Esse lado, não é? Esse lado que não é o nosso da justiça dos homens, mas sim da justiça divina, viu? Bom, de volta aqui ao nosso programa, né? Vamos agora passar para o próximo assunto. Foi outra manchete de jornal que as pessoas pediram muito a opinião da Márcia e do Lordelo desse ponto de vista espiritual, o caso Ana Hickman, o caso do atirador, não é? Que como se explica isso espiritualmente? A obsessão, a paixão dele pela Ana, a história de querer matar, já que não pode ter, e a explicação que a mãe dá para isso, porque ela dá uma explicação de fundo espiritual quando ela diz: não era o meu filho, vocês sabem que o mal existe. Então é como se realmente alguma coisa do mal tivesse tomado conta dele, afastado a essência boa dele, tomado conta e o levado para aquele quarto de hotel, num episódio que terminou numa tragédia que custou exatamente a vida dele. Como é que você viu essa história, Márcia? Te impressionou muito? Demais. Tá Nossa, eu fiquei até assustada. A neurociência, né? vamos falar também já da neurociência. Ela comprova que quando uma pessoa tem idolatria, ele é doente, né? De idolatria, ele estava doente. Sim. Ela tem a dopamina sobe de tal forma como se ele fosse um esquizofrênico. A idolatria é uma doença. É uma doença que a dopamina do corpo da pessoa eleva-se tanto e fica tão igual a um esquizofrênico. Tá. Então, ele estava fora de si, ok? Tá. Isso aí mentalmente, para aqui na Terra. Mas, e ele, o cara que tem essa idolatria, ele não aceita um não, né? Da pessoa que ele acha que o completa. Então, ela era tudo dele. E, de repente, houve aquela coisa que ele punha lá no Face, algumas coisas, sei lá onde que foi, e eles tiravam, porque ele só falava coisa ruim. Para ele, falou, bom, rejeição. Aí, tá. O que ele fez? Né? Foi para matar. Então, ele estava fora de si. Não estou aqui dizendo que é normal, mas ele estava fora de si.
E ele tinha, com certeza, obsessores com ele. E muitos. Não é brincadeira. Não conheço a vida desse rapaz. Não estou aqui. Quem sou eu para perdoar alguém? É Deus que sabe disso. Mas assim, com certeza, toda pessoa que entra num estado de idolatria, de depressão, ela tem problemas de obsessores. Então, além de ele estar doente mentalmente, ele também não estava só. Vai lá, mata. Tanto que parece que ele vendeu tudo que ele tinha para comprar um revólver. Quer dizer, ele ficou completamente louco e chegou lá para matá-la. Então, o pior não é ele vivo, Sônia. O pior é ele morto. Porque ele é obsessor dela agora. Eu já fui ver. Nossa, Márcia, que horror. Eu aconselho a vítima. Vai para a Federação Espírita de São Paulo, não sei se ela mora aqui em São Paulo, vai para a Federação Espírita, tome 30 passos de desobsessão, porque não vai ter muito jeito. Reze o Salmo 74 para libertar esse homem. Vai fazer terapia, que eu sei que ela foi fazer. Fazer terapia para tirar essa impressão horrorosa, espiritual que ficou com você, e vai continuar por um bom tempo por conta desse infeliz, dessa alma, ter junto com ele almas, das trevas, que queriam sangue, sim, almas das trevas, ou seja, ele e as almas das trevas ficam ali polarizando. E ele, quando você morre num susto, porque ele morreu num susto, até ele entender e assimilar, ele fica fica uma tela na mente dele, acontecendo tudo aquilo. Então ele está em torpor, mais do que isso, grudado nela. Eu sei que é chato eu falar isso, mas é real. Ele era melhor vivo do que morto. Agora ele era um obsessor vivo, agora é um obsessor morto. Tá certo, a opinião do Jorge Lordello. Já, vou só dar um recadinho aqui, tô chocada. Bom, você responde isso rapidinho para dar tempo da gente falar aí do Renan Ribeiro, tá? Praticamente que esse obsessor, não queria que ele matasse, queria que ele morresse. Não é isso. Queria que ele matasse, jamais que ele morresse. Porque ele morrendo acabou a festa dele aqui na Terra. Tá? Então estava numa festa horrorosa, espiritualmente falando, e queria sangue, mas não dele. E sim da Ana, lógico, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, isso está esclarecido. Esse cantor que nós perdemos essa semana, na última segunda-feira, não é, de um acidente de automóvel, o Renan Ribeiro, vice-campeão do The Voice Brasil, ele realmente tinha tudo para explorar na carreira, ser um novo Cristiano Araújo, que era o sonho dele, e que quando o ídolo morreu, ele falou, meu Deus, eu não quero morrer assim, eu não gostaria de morrer assim. E acabou morrendo da mesma maneira, de uma maneira muito parecida. O que é isso espiritualmente? Espiritualmente, 3 anos antes da gente desencarnar, a gente já sabe como a gente vai desencarnar. A isso a gente dá o nome de intuição cósmica. Então, 3 anos antes da gente ir embora, meio que fica aguçada a nossa memória, a regressa de vidas passadas, e a gente traz para cá, para essa vida, como é que a gente morria. Quer dizer, quando ele viu aquilo, e ele disse, eu não quero, é porque ele já sabia que iria. Quer dizer, a leitura dele foi essa. Eu não quero isso pra mim. Eu, por exemplo, eu vi o Cristiano, né? Ele morreu. Tudo bem, todo mundo aqui entrou em comoção, mas a gente não falou, não quero morrer assim. Não, ele falou. Por que ele falou? Porque doeu. Porque ele sentiu, com certeza, que ele iria assim. Então, é triste, né? Mas 3 anos antes da nossa partida, de 2 a 3 anos antes, a gente tem a lucidez de como a gente vai partir. É que como a vida é corrida e ninguém presta atenção nos detalhes, a gente não se ouve, né? Ninguém se ouve. É uma correria, mas existe sim. E ele teve a premonição, sim, de que ele iria. É uma judiação. Um ano antes, né? Um ano antes, judiação. O Cristiano morreu. Como é que você viu isso, Lordello? Olha, eu sempre fico tentando saber como é que foi o acidente. O que a gente ficou sabendo através do motorista de um grande caminhão que vinha andando pela SP-147, se não me engano, ali é Mogi-mirim. Sim, é Mogi-mirim. Quando ele relata, Sônia, que ele viu um carro vindo na outra direção em zigue-zague, em que em determinado momento, quase que na frente dele, o rapaz teria jogado o carro na frente. Ele tenta tirar e as fotos da batida do carro são impressionantes. Dificilmente alguém sobreviveria, porque a pancada foi exatamente na porta onde dirigia o Renan. A gente vê aí as imagens, a gente vê a gravidade. O Renan estava num carro forte, num carro potente. E mesmo assim, com um impacto tão grande, o airbag foi ligado, mas não teve jeito. Não teve jeito. O acidente foi de uma gravidade imensa, mas a perícia vai poder dizer, com uma certeza maior,
como é que foi esse acidente e se a culpa realmente foi do Renan, como diz esse motorista, ou não. Agora, que a coincidência foi muito grande, os comentários que ele fez, a Márcia tem razão, realmente foi. Você acredita na possibilidade assim, dele ter dormido ao volante? Olha, o que eu fiquei sabendo é que ele participou de uma série de festas e ele disse pro produtor dele que ele ia para um lugar, no final ele foi para uma outra festa, e aí pode ser que o cansaço, pode ser. Pode concluir, Márcia, desculpa. Graças a Deus existem no astral socorristas de estrada. Então eu tenho absoluta certeza que ele foi socorrido. Deve estar no hospital, lá existe hospital. No caso dele, o coração da gente, que é espírito, a gente sente quando a pessoa está bem. Então eu também sinto. Ele foi socorrido e está sendo tratado. Eu acho que é por aí. Acho que é por aí, realmente, viu? Bom, vamos para os contatos da Márcia Fernandes, os livros. Passa para mim que eu vou mostrar. Fala dos seus contatos. Bom, meu site que é o www.marciafernandes.com.br. Meu telefone 3711-0180. A gente dando curso de reiki. É super legal. E os livros, né? É só vocês... Por ali vocês podem adquirir os livros. Tá vendo? Por esse site, né? E também pelo telefone 11-3711-0180 ou pelo site www.marciafernandes.com.br. Banhos Rituais 1 e 2, mas tem muitos outros livros também. Todos os da Márcia estão por aí, né? E muita dica, porque eu tô gravando muito vídeo pro YouTube. Tá o maior sucesso, já ganhei até uma placa do YouTube. Olha que tô toda feliz. Márcia. Então, a gente tá soltando aí uns 4 vídeos por semana. Maravilha, parabéns. A Márcia, inclusive, está doentinha. Mesmo assim, ela veio hoje aqui ao nosso programa esclarecer as dúvidas de vocês e falar sobre os assuntos do momento, do ponto de vista espiritual. Obrigada. Nada, se cuide, querida. Tá, querida? Certo. Obrigada, viu, Lordão? Obrigado, mais Soninha. uma vez. Não percam Operação de Risco. E vocês vão ficando agora com Escola do Amor, com a Cristiane e também com o Renato Cardoso, tá? Estamos indo embora. Bom final de semana para vocês. Até segunda.